Muitas pessoas querem comprar um celular na faixa dos R$1.000. Eu separei aqui os dois principais modelos, na minha opinião. Um deles eu já testei no canal, que é o Galaxy A24, e o outro é o Moto G24. Eu vou falar sobre a diferença entre ambos e a gente vai focar mais na parte técnica de cada celular para saber se ele é bom para você ou não. Então se inscreve, ativa o sininho e a gente vai começar falando aqui um pouco sobre a similaridade entre ambos. Ambos têm 128 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM. A tela também é similar em tamanho, um tem tela IPS e outro tem tela AMOLED. O G54 vem com uma tela IPS, enquanto o A24 vem com uma tela AMOLED. Tá? Em questão de preço, a gente tem encontrado algumas promoções bem boas do A24, então o preço fica às vezes até vantajoso na questão do A24. As principais coisas que a gente pode destacar aqui, né, que a gente deveria destacar aqui, eu anotei para a gente conversar sobre elas, tá? Vamos começar falando sobre o processamento, questão de performance, tá? Ambos são similares em desempenho, mas a gente tem algumas diferenças de GPU, algumas diferenças até de processamento, são processadores diferentes, tá? Embora produzidos pela mesma empresa, são similares até certo ponto, porém o G54 ele vem com 2 cores A78, enquanto esses cores do G99, né, do A24 seriam o A76. Então, os núcleos de alto desempenho do G54 são ligeiramente melhores do que os núcleos de alto desempenho do A24. Isso significa que em jogos, renderização e benchmark, a gente vai ter um desempenho melhor no G54. E é isso que a gente vê no Geekbench 6, né? No Geekbench 6, a gente vê até um desempenho 25% superior no G54. E no multicore a gente vê 20% superior. É uma diferença interessante, né? No AnTuTu, por exemplo, a pontuação do G54 também é superior, né? Principalmente por essa questão de processamento. É o que faz mais diferença. Isso significa que o A24 não roda jogos? Não, o A24 vai rodar quase todos os jogos da Play Store, assim como o G54, mas o G54 tem um desempenho melhor, ele tem um processador melhor, ele é superior nessa questão, tá? Então isso é uma vantagem, né? Principalmente por essa questão de núcleos e por essa questão de GPU diferente. Então a gente tem aí, né? Mas principalmente pela questão do processamento mesmo, né? É um processador mais interessante em termos de desempenho. Mas em jogos assim, principalmente em jogos, né, a performance, até em algum lugar aqui a gente vê, né, nesse comparativo, os caras colocaram realmente que a diferença em games ela não é tão grande, ela é uma diferença menor. No benchmark é maior, né, mas em games ela fica um pouco menor. Mas existe essa diferença, então se você vai jogar muito, saiba que existe essa diferença, tá? É importante considerar isso. Lembrando que o A24 ele é só 4G, enquanto o G54 é 5G, tá? Também a gente falou um pouco sobre as vantagens, né, do G54 e a gente precisa falar também sobre a questão da tela. A tela é uma vantagem do A24, né? O Galaxy da Samsung leva vantagem na tela, principalmente para você que trabalha, por exemplo, no dia a dia em ambiente aberto. Se você for olhar a tela do A24, você consegue ver com uma clareza muito maior. Em termos de brilho, ela é muito melhor do que o G54, porque é uma tela AMOLED. E também é muito mais bonita, as cores são muito mais vivas, tá? Então, se você liga para essa questão de qualidade da tela, ter uma tela bonita, ter uma tela que vai funcionar no ambiente aberto, daqui a pouco no Uber, daqui a pouco na rua, o A24 com certeza tem uma tela muito superior nessa questão de brilhos, principalmente, né? Aqui no review eles fizeram os testes e é muito melhor. Em termos de brilho, assim, ela consegue ter até o dobro de potência. Então isso significa que no sol, dependendo do sol, você não consegue ver nada na tela do G54 e consegue ver ainda a tela do A24. Então nisso é disparado. E a tela do A24, por ser AMOLED, também economiza bateria se você usar um fundo preto. Então, além de ser mais bonita, além de ter um brilho melhor, muito melhor, ela também tem essa questão de você colocar o preto, né, o fundo preto,
e economizar a bateria. Então, em termos de tela, se perde na questão de processamento ligeiramente, ganha muito em questão de tela, tá? É importante salientar isso. A gente também tem a questão da bateria. Em termos de bateria, a gente tem um carregamento melhor no G54. Ele vem com um carregador de 33 watts, né? Enquanto nós temos 25 watts apenas no A24. Em termos de quanto tempo demora, né, para dar uma carga completa, vai ser uma média de 1h30 em cada smartphone. Se eu não me engano, não tenho certeza, eu esqueci de anotar isso, mas o G54 ele leva 1h10 minutos para carga completa, enquanto o A24 leva 1h25 minutos. Então tem uma diferença de 10, 15 minutos entre um e outro, né? O G54 carrega mais rápido. Não é uma diferença tão grande, mas é uma diferença bem considerável, né? Então aí, ó, ele consegue 46% em 30 minutos, enquanto o G54 consegue 50%, né, em 33 minutos, né? E aqui, ó, o full carga, a gente tem uma diferença de 1h15 pro G54, né? E 1h30 pro A24. Então ele é 15 minutos mais lento para carga completa, tá? Isso é importante da gente salientar. Questão de câmera, ambos têm estabilização óptica na câmera principal, tá? A diferença é que o Moto G54 ele grava em 60 fps no Full HD, enquanto o A24 só grava em 30 fps no Full HD. Eu vi reviews comparativos e tal, eu gosto muito da câmera do A24, mas a câmera do Moto G54 ela é muito boa. Em termos de resolução, ela consegue captar mais resolução, né? E não é uma diferença crucial, incrível, mas essa diferença dos 60 fps, se for relevante para você, né, não vai dar mais qualidade de imagem, mas vai ter mais fluidez de vídeo, se você usar plataformas de 60 fps para assistir os vídeos gravados pelo celular. Mas, tirando isso, elas são bem similares, tá? A vantagem mais na câmera, né, em termos de foto e tal, vai ter uma diferença na câmera frontal. A câmera frontal do G54 é ligeiramente superior à câmera frontal do A24. Aí nós temos uma diferença sim. Na câmera principal a diferença é menor, né? E o A24 ele tem uma câmera ultra-wide, enquanto o Moto G54 não tem uma câmera ultra-wide. E ambos têm uma câmera macro, tá? Que é bem similar. Então a diferença de câmera não é tão crucial, vai muito dessa questão se você vai usar mais selfie e tal. A câmera frontal do G54 ela é um pouco superior, tá? Ambos também têm o NFC, né, conectividade, e duas entradas para cartão de memória. O som do A24 ele é mono e o som do G54 ele é estéreo, tá? E sensores, o G54 tem um sensor a mais, que é o sensor de proximidade. Então, resumindo, o que a gente pode tirar de conclusão? O G54 ele leva uma pequena vantagem em quase todos os aspectos, só vai perder na questão da tela. Vai depender de quanto que isso é importante para você, se você é acostumado com o celular AMOLED e tal. A vitória do G54 ela não é grande em nenhum dos aspectos, mas ele ganha em todos, então não dá para dizer que ele não é um celular superior. Na minha opinião, ele é um celular superior. E se eu fosse falar assim, quais são os pontos fundamentais? Eu não diria nem questão de câmera, tudo bem, a câmera dele é superior na frontal e ligeiramente, muito menos ainda, né, um pouquinho menos superior na câmera principal, tem uma superioridade, então ele é superior nas duas. E ele também, para mim a principal vantagem, o som estéreo, tá, muito importante na minha opinião, o fato de gravar 120 fps, né, e gravar 60 fps em Full HD, enquanto o A24 só faz 30, né? Tem um carregamento um pouquinho superior, então, cara, ele é realmente, né, processamento também é superior. Ele não ganha com uma larga vantagem em nada, mas ele ganha com uma pequena vantagem em tudo. Então, por isso ele é um celular mais completo. Vai depender muito de seu perfil. Eu, por exemplo, abriria mão desse... pra mim, tá? Porque eu sou acostumado com tela AMOLED e eu gostei muito da tela do A24. Eu abriria mão desse desempenho a mais para ter uma tela AMOLED. Mas, por exemplo, se você joga muito, precisa de um carregamento um pouco mais rápido, quer um desempenho melhor em jogos e tal, e é acostumado com uma tela IPS, não faz sentido você abrir mão desse desempenho
e optar pelo A24. Então vai muito dessa questão de quanto que a tela é importante para você. Seria a única justificativa para você optar pelo A24. Até porque o G54 ele tem 5G e o A24 não, então ele é um celular mais moderno. Se a gente fosse ser honesto, né, realmente o Moto G54 é um celular bem mais completo que o A24. Vai depender de quanto a tela importa para você, seria a única justificativa para você optar pelo A24. Espero que você tenha gostado desse vídeo, links na descrição, tamo junto, valeu e fui!